Olá, bom dia. Começa agora mais um Fórum 11:30, neste domingão, dia 26 de abril de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roy, que tal? Muito bem. Neste domingão de quarentena Domingo de e de Botecão. Boteco da Fórum. É isso aí. Daqui a pouco temos o violeiro Paulo Freire tocando aqui, mas antes temos o Eugênio Aragão. Não sei se o Eugênio Aragão toca viola, violão, toca alguma coisa. De repente ele entra também aí no samba. Bom dia, Eugênio, tudo bem? Bom dia, só toco campainha, viu? Muito Maravilha. bem. Pois é. Bom, a Adri vai rodar com as notícias, vai falar alguma, vai colocar o pessoal do chat para conversar. Eu vou dar uma opiniãozinha de leve aqui. A gente já começa a entrevista com o Eugênio, né, Adri? É isso, Eugênio, que é jurista, ex-ministro da Justiça, e vai conversar conosco sobre essa guerra do Bolsonaro e o agora ex-ministro Sérgio Moro. A gente vai falar disso, vai falar da nova nomeação já para o diretor da Polícia Federal e o cotado para assumir o Ministério da Justiça, que já foi se encontrar Infelizmente, com meu o conterrâneo, Bolsonaro. né? Pois é, o desembargador aposentado Ivan Sartori, conhecido por anular o júri dos assassinos do massacre do Carandiru. A gente vai falar daqui a pouquinho desse assunto também. Antes de começar aqui, vamos dar um giro no nosso chat mais inteligente aqui do YouTube. Mais E mais bonito, bonito, mais mais. inteligente, mais sapiente. Mas é tudo de bom aqui. E tem, olha só, aniversário do Felipe Vitoriano, nosso sócio fórum, que vai comemorar no Boteco do Rovai ouvindo Paulo Freire. É isso aí. Opa, aí sim, hein? Paga, então ele paga a conta. Quem? É o Felipe Vitoriano. Felipe, a conta é tua, irmão. Você que vai pagar a conta do boteco hoje. Eu vou pegar uma meia dúzia lá, já vou pôr na geladeira. É isso aí. E Maria dos Anjos começou a derrocada da direita ou começou a campanha do Moro para 2022? De qualquer forma, estou bem contente. Muita gente ficou muito feliz com essa sexta-feira, né, Rovai? Briga de facção, Bozo versus juiz ladrão. Eugênio Aragão, adoro, homem inteligente que faz falta em Brasília. A Beth de Brasília já está aqui também, aguardando Eugênio Aragão. Um beijo, respeitos, admiração por ele. Rovai, você não acha que se o Bozo demitir o Guedes, será a gota d'água para a Globo pedir impeachment? A gente vai comentar disso também, saiu uma matéria ontem na Record, que tem dedo do Bolsonaro contra o Guedes aí, a gente vai comentar. Bom dia a todos, de Toledo, Paraná, o Claudinei diz prazer enorme estar com vocês nesta manhã de domingo. Então vamos lá, querido, vou começar aqui já fazendo uma primeira pergunta para o ex-ministro Eugênio Aragão. Bom dia, obrigada por participar hoje conosco. Eu começo perguntando como que você viu a demissão, o pedido de demissão, de saída do Sérgio Moro. Olha, Sérgio Moro já estava naquela toada, né? Me dê motivos de ir embora, né? Ele queria isso já tinha tempo, tanto que ele estava caladão, quieto, não estava querendo se exibir, que é muito difícil para ele. Ele deve estar roendo as unhas, porque o que ele mais gosta é Luiz de Ribalta. Então, me parece que aquela entrevista, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes deu alguns dias atrás, exatamente chamando atenção para a ausência de Moro em tudo, me parece que já era parte da tática de retirada dele, né? Ele só estava buscando o momento certo. E certamente a saída do Valeixo foi só para ele um motivo, para ele startar todo esse processo de sair atirando e preparando o terreno para seu futuro projeto político. Até porque não me parece, apesar de, vamos dizer, Valeixo ter sido muito útil para ele em Curitiba, né, principalmente naquele episódio do desembargador Rogério Favreto, quando soltou o Lula, mas não havia entre Favreto e Moro uma relação de amizade, né? A ponto dele sacrificar a carreira dele por causa de Valeixo. Não me parece que isso era razão para isso. Inclusive,
muita gente na Polícia Federal se queixa que Moro deixou a instituição assim as traças, né? Não deu a mínima atenção. Na hora que ela era agredida, o Moro não a defendia, né? Ele, inclusive, investiu muito nos direitos, digamos, nos interesses corporativos da Polícia Rodoviária Federal, que é adversária da Polícia Federal, né? Então, a passagem de Moro pelo Ministério da Justiça não deixou boas lembranças para a Polícia Federal. Então, essa coisa de que ele estava defendendo a independência da Polícia Federal, isso é mais uma fake do Moro, né? Na verdade, para ele para ele se alavancar politicamente. Não acho que isso seja, sinceramente, o problema dele, né? Então, essa saída toda do Moro, ela é um jogo encenado, né? E nós temos que prestar bem atenção nisso, não entrar nesse oba-oba que a Globo está tentando instituir aqui entre nós, tá? Não é motivo de oba-oba, é um jogo pesado entre duas alas da direita, vamos dizer, da direita gado do Brasil, né? Os bolsonaristas e os moristas, né? Você vê nessa hora Carlos Fernando, o D'Artagnan da Lava Jato, agora defendendo o Moro e chutando no Bolsonaro. Eles, de certa forma, para a Lava Jato, isso aqui foi um grito de libertação, porque a Lava Jato estava, assim, me parece, muito a contragosto nesse cenário todo. Ao mesmo tempo que eles criaram o Bolsonaro, né? Eles viam o Bolsonaro colocando ali um procurador-geral que interveio em tudo e anulou praticamente o protagonismo deles, um procurador-geral que não era de seu gosto, e ao mesmo tempo eles não podiam chutar porque o Moro estava dentro do governo. Agora, com esse racha, a Lava Jato dá um grito de libertação que está aí, então, na entrevista ao Estado de São Paulo do D'Artagnan, né? É muito curioso isso, né? Então, quer dizer, o quadro tornou-se um pouco mais definido, ou pelo menos as frentes, né, da direita estão mais definidas, quem é quem nessa história toda. Mas não me parece que a gente deva aqui fazer o jogo do Moro, né, tomando como pelo valor de face tudo que o Moro anda falando sobre o Bolsonaro. Não acho que o Moro seja uma pessoa que deva merecer credibilidade, né? E, ao mesmo tempo, também, a gente tem que, de alguma forma, exigir uma apuração, sim, dos dois lados. Tanto daquilo que foi confessado por Moro, né? A pensãozinha que ele estava exigindo para ser ministro, né? E também aquilo que ele acusou sobre o Bolsonaro, ou seja, de querer interferir nas investigações da Polícia Federal para salvar a pele de seus filhotes, né? Me parece que isso tudo é um quadro bastante negativo para a direita, isso é verdade, mas não nos iludamos, tá? Não nos iludamos com a Globo e uma boa parte da mídia familiar. Essa direita está prestes a dar a volta por cima com Moro e Mourão, né? Com a dupla sertaneja Moro e Mourão. Então, nós temos que ter cuidado. Não é momento para oba-oba, não. É momento de ficar observando para a gente saber quais vão ser os próximos passos. Com certeza. E o senhor falava dessa questão aí da Lava Jato agora, né, com mais liberdade para criticar. Hoje a gente tem também a entrevista do procurador da República aposentado, Carlos Fernando dos Santos Lima. Mesmo. Exatamente, ele que afirmou que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade muito mais grave que o de Dilma.
Então, ele disse que que foi crime de responsabilidade, não tenho dúvida, muito mais grave do que os da Dilma, mas o crime de responsabilidade é um conceito muito fluido e de natureza política. O fato de querer tomar conhecimento de forma irregular de informações sigilosas de inquéritos que tramitam em outro poder para tomar atitudes em relação a beneficiar seus filhos me parece um crime de responsabilidade, claro, disse, né? Então, o Carlos Fernando dos Santos Lima. Aí eu pergunto para Rovai também aqui, primeiro que assim, o crime de responsabilidade da Dilma é bem discutível, e o que vocês acham que vai acontecer agora? O que vai ter, ele pode ir mesmo acabar em impeachment por conta de mais um crime de responsabilidade? Quem manja de lei aqui não sou eu, né? A gente tem aqui um especialista que é o Eugênio. Eu posso dar alguns pitacos na questão política. Esse Carlos Fernando, ele é o responsável, a meu ver, por boa parte da crise vivida no país hoje. Ele ali é o paizão, como diria o Babu, né, que foi eliminado ontem. Eu não vi o Big Brother, tá? Mas ouvi umas 2 ou 3 vezes o Babu falando paizão, achei muito legal. E aí ontem acabou sendo eliminado, estava torcendo por ele sem saber quem eram os outros. O paizão da Lava Jato, então, era esse Carlos. O Moro entra depois no jogo, entra como juiz, pode ter articulado as coisas, tal, mas os filhos do Januário, na verdade, eram netos desse Carlos Fernando, que acabou ali montando o plano, organizando tudo, tal. E agora ele admite, né? Primeiro, aí o Eugênio poderá falar melhor sobre isso, porque viveu isso na pele. Primeiro, que durante o governo Lula e Dilma, a Lava Jato deitou e rolou, e aí eu vou querer ouvir o Eugênio. O deitou e rolou é por minha conta. Eu quero ouvir o Eugênio sobre isso. E 2, que eles apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, no mínimo no segundo turno. Eu dou de barato que o acordo foi fechado antes e que, inclusive, a prenda que o Moro deu durante aquele processo eleitoral para o Bolsonaro foi o vídeo do depoimento da delação do Palocci, que ele disponibilizou para que todo mundo pudesse ver uma semana antes do processo eleitoral. As pessoas se esquecem, mas eu não me esqueço aqui, quero registrar, que naquele momento o Haddad vinha avançando, estava indo para encontrar já o Bolsonaro. Podia acontecer aquilo que a gente chama de boca do jacaré, quando um candidato cruza o outro nas pesquisas eleitorais. Eu me recordo muito bem que alguns cientistas políticos já previam o Haddad saindo na frente do Bolsonaro no primeiro turno, e o que aconteceu foi completamente diferente. E essa liberação do Moro, dos vídeos, da delação do Palocci, foram fundamentais para segurar aquela onda e para fornecer para a mídia munição suficiente para abarroar a candidatura do Haddad. Mas queria ouvir o Eugênio primeiro nisso. Eugênio, será que os governos... O Bolsonaro pode estar exagerando na interferência da Polícia Federal, pode estar exagerando na interferência do Ministério Público, mas será que não houve ali nos governos Lula e Dilma um excesso de republicanismo? Uma forma assim... Houve um governo paralelo atuando que levou, por exemplo, a ex-presidenta Dilma a um impeachment absurdo? Olha, para mim, a causa disso tudo está, de certa forma, na arquitetura da relação entre os poderes que foi instituído na Constituição de 1988. E nós só podemos entender essa arquitetura se a gente entender o que aconteceu antes sob a égide da Constituição de 1969. Na Constituição de 1969, nós tínhamos um executivo todo-poderoso que tinha capacidade de mandar o Congresso para casa e fazer a reforma do Judiciário numa penada, como aconteceu com o pacote de Abril. Então, isso daí, de certa forma, traumatizou as instituições brasileiras. Em 1987, 88, com a Constituinte, o importante era criar contrapesos, ou seja, poderes que pudessem conviver com o executivo, mas fossem tão poderosos quanto ele. Isso daí, naturalmente, deu um problemão,
né? Isso mostra a fragilidade da construção do Estado brasileiro. Porque, vamos dizer, numa democracia sadia, é normal que o executivo controle a polícia, tenha uma certa ingerência, inclusive, na sua atividade fim, isso é normal, tá? Controle o Ministério Público, né? E o governo nomeie os juízes, né? Isso daí a gente vê em todas as democracias parlamentares, esse convívio sadio entre as diversas partes do Estado, tá? Mas em que realmente o governo que é estabelecido pelo parlamento, tá? Ele tem legitimidade suficiente para dizer sim, eu digo o que é merecedor de maior empenho investigatório e o que não é mais merecedor. Mas ele também responde perante isso, perante o parlamento. E numa tradição dessa parlamentar, é também, vamos dizer assim, impensável que o primeiro-ministro ou o presidente ou quem quer que seja utilize desses poderes para beneficiar os seus. Tá? Isso daqui leva automaticamente à queda do governo, um escândalo realmente de proporções astronômicas, tá? E faz com que aquele que ousou ultrapassar a linha do republicanismo seja também defenestrado e nunca mais volte à política, né? Isso daí, essa é a regra do jogo, sadia, né? E todo mundo tem esse DNA republicano dentro da sua biografia, isso faz parte. Quem não tem esse DNA republicano está fora do jogo. Então, no Brasil, não. No Brasil, nós não temos DNA republicano nenhum, né? Mas nós confiamos em que, se um poder fizer bobagem, o outro virá para dar o cacete em quem fez bobagem, né? Isso é vamos dizer, isso é uma gramática do conflito entre os poderes, uma gramática, vamos dizer, de enfraquecimento do Estado como um todo, porque ele passa a ser um Estado fragmentado. É isso que nós vivemos no Brasil hoje, né? Então, o correto seria o presidente da República, sim, ele é dono da Polícia Federal e ele realmente querer saber o que a Polícia Federal está investigando, porque ele está investigando bem ou mal em seu próprio nome, porque ele é o chefe do Executivo. Mas não, nós fizemos uma Polícia Federal que só é do Executivo naquilo que diz respeito à sua administração meio. Naquilo que é a sua administração fim, ou seja, as investigações, ela não é do Executivo, ela é do Judiciário. Então, se o ministro da Justiça interferir na atividade fim da Polícia Federal, naquilo que diz respeito à sua atividade como Polícia Judiciária Federal, estará interferindo no funcionamento do Poder Judiciário, que no Brasil essas fronteiras são muito, muito rigorosas, né? Então, isso não pode, isso faz com que eu, por exemplo, como ministro da Justiça, jamais poderia imaginar de ligar para o doutor Daiello e dizer para ele: Daiello, me diga aí, quando é que vai ter uma operação contra o pessoal do PT? Eu quero saber exatamente A, B, C, D, porque eu preciso estar avisado e eu preciso também evitar o estrago político, então, portanto, se for o caso, eu vou avisar. Nem pensar disso acontecer, nem pensar. O que aconteceu? O Daiello, quando eu assumi, ligou para mim e perguntou para mim: ministro, como é que o senhor vai querer que a gente fale a respeito dessas operações? Eu disse: olha, eu não quero que vocês falem nada, né? A única coisa que eu quero é o seguinte: vocês vão fazer as operações de vocês, terminada a operação, presos os alvos, feitas as buscas e apreensões, vocês imediatamente me avisam e aí sim eu quero ser o primeiro a saber quem foram os alvos, porque aí eu preciso preparar o executivo para eventuais questionamentos da imprensa e da mídia, tá? Mas eu não quero saber nada antes, só quero saber depois. Aí deu uma risadinha e diz assim: mas com a autorização das diárias que o senhor faz, que o seu gabinete faz, já fica mais ou menos sabendo onde é que essas operações vão acontecer, né, ministro? Diz: não seja por isso, eu faço uma portaria
e vou passar a delegar a você, como diretor-geral da Polícia Federal, todo esse problema de diária e passagem. Eu não faço a mínima questão de saber onde estão acontecendo essas operações. Eu sou do Ministério Público, eu sei como essas coisas funcionam. Então, fiz a portaria, deleguei para o diretor-geral da Polícia Federal a emissão de passagens diárias para essas operações, para que o gabinete do ministro não viesse a saber onde e como essas operações iam acontecer. Nós nunca interferimos em nenhum tipo de inquérito, de investigação. E tem mais. Também, o Ministério da Justiça é o elo necessário da cooperação jurídica internacional entre as autoridades repressivas estrangeiras e as brasileiras, tá? Entre o Ministério Público brasileiro e o Ministério Público estrangeiro, e daí por diante. Todos os documentos internacionais que tinham que ser mandados para o Ministério Público, requisitado por eles, para que eles possam levar adiante as suas investigações e a persecução penal, passavam pelo Ministério da Justiça. Nós nunca olhamos esses documentos, nunca abrimos pacotes. Nós nem sabíamos o que tinha dentro. Nós apenas olhávamos para o aspecto formal, se o tratado tinha sido obedecido em todas as suas etapas. Apenas isso, mas não olhávamos o conteúdo. Isso era um princípio de subordinação à Constituição, ao Estado de Direito. Nós estávamos amarrados. Nós não podíamos fazer diferente. Não tinha como fazer diferente, né? Agora, claro, a escolha do diretor-geral da Polícia Federal, essa sim é do presidente e é do ministro da Justiça, de certa forma. Não é uma questão que é de um contra o outro. Não se trata disso. Os dois, o presidente da República e o ministro da Justiça, têm que estar harmonizados. Eles conversam, trocam ideias. Claro que a última palavra sempre é do presidente da República, né? Mas trocam ideias, conversam com outros atores do governo também, chefe da Casa Civil, advogado-geral da União, eventualmente até o Procurador-Geral da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Conversa-se com todos, com a bancada também, para chegar a um nome de consenso, porque essa pessoa ela tem uma posição-chave. Mas também, dentro do nosso sistema, o diretor-geral da Polícia Federal não pode tudo. O diretor-geral da Polícia Federal, muito parecido com o Procurador-Geral da República nesse aspecto, ele é o diretor administrativo, né? Mas dentro da atividade, vamos dizer, parajudiciária da Polícia Federal, que são as suas investigações feitas para o judiciário, o diretor-geral também não pode interferir. Porque, na verdade, quem está controlando cada inquérito é um juiz, é um ministro, né? E secundado por um procurador da República. Portanto, aquilo não pertence ao executivo. Essa atividade não pertence ao executivo. Essa atividade pertence ao judiciário. E esse é o grande problema. Ministro, vou lhe chamar de ministro aqui, porque eu sou o cargo mais... primeiro, deixa eu pedir aqui para as pessoas que estão nos assistindo para enfiar o dedão nesse like aí, dar joinha, vamos divulgar, vamos fazer essa entrevista do ministro chegar mais longe, e que é um tema extremamente importante. Eu quero aproveitar esse momento aqui, e longe de querer discutir o passado e tal, mas assim, para entender mesmo, para que essa explicação do Eugênio Aragão foi muito boa aí, porque nós vamos reconstruindo um pouco essa história. O senhor assumiu em que momento o cargo de ministro da presidenta Dilma? O senhor lembra a data? Me parece que foi dia 20 de março, uma coisa assim. 20 de março de 2016, né? Ou seja, já estava no processo de impeachment, né? O Eduardo Cunha já tinha aceitado o processo de impeachment, estava no momento da formação da comissão. Você viu o processo de impeachment inteiro ali, como ministro? Inteiro, quer dizer, como vamos dizer, na Câmara dos Deputados até o dia fatídico, dia 11 de maio, não é isso? Uhum. Foi 11 de maio, né? E depois acompanhando a presidenta no Palácio do Alvorada até o momento do seu afastamento definitivo.
O pessoal está perguntando aqui se vai ter som ao vivo. Vai, o Paulo Freire e o Wilson Molinari já estão esquentando a viola e o violão. Vai ter Botecão da Fórum daqui a pouco. Vamos ficar até 1 da tarde. Fiquei sabendo que a primeira música do Paulo Freire vai ser homenagem ao ministro Eugênio Aragão. Acabou de me informar o Julinho legal. Bittencourt. Então, já temos, inclusive, surpresa, porque ele tinha passado aqui um roteiro, mas vai ter uma surpresa. Ele reservou uma música para o Eugênio. Eugênio, eu te fiz essa pergunta das datas para entender uma coisa. Olhando de fora, esta crise agora do Moro com Bolsonaro e o que pode vir a repercutir, que tipo de repercussão ela pode vir a ter, o tipo de repercussão, não que tipo, mas o tipo que ela pode vir a ter no Ministério Público, na Polícia Federal, nos setores jurídicos, naquele conglomerado lavajatista. Você acha que ela tem potencial para levar um impeachment do Bolsonaro? Tem potencial, tem. Quer dizer, abstraindo do cenário político, né? Porque o presidente Maia da Câmara dos Deputados não é Eduardo Cunha, não é isso? E também a constelação de poder é completamente diferente dentro do Congresso Nacional. Então, abstraindo vamos dizer, do panorama político, vamos dizer, potencial tem. Mas eu acredito mais nesse momento no potencial que pode ser mais danoso para o presidente Bolsonaro, que é no Ministério Público e no Judiciário. Tá? Nós vimos que o Aras ele tentou, no que pôde, blindar o presidente da República, mas foi praticamente forçado pelos pares, pelos colegas, os procuradores gerais, a assumir uma posição mais, vamos dizer, mais consistente de cobrança ao pedir ao Supremo Tribunal Federal que abrisse inquérito sobre aquilo que o Moro tinha denunciado, né? E ele não fez isso, vamos dizer, não fez isso voluntariamente. Ele fez isso porque os colegas encostaram ele na parede, né? Então a casa está em pé de guerra e isso que eu queria perguntar. Tem um conflito interno. Não, a casa está em pé de guerra contra o Aras já há algum tempo, tá? O Aras 80% contrário. Eu acredito que uns 80% daí subindo, por um motivo muito simples. O Aras, ele, vamos dizer, quebrou o princípio da omertá corporativa ao não se submeter à lista tríplice, né? Ele quebrou a regra de confiança corporativa. Então, ele já é, vamos dizer, um procurador que vive em conflito. Eu me lembro, na época, quando o Janot foi escolhido da primeira vez, alguns interlocutores no Poder Executivo chegaram a dizer para mim, mas, poxa, a gente poderia nomear fora da lista. Eu disse, olha, vocês não façam isso. Não façam essa loucura de nomear fora da lista, porque ano que vem é ano eleitoral. E vocês vão ter uma instituição inteira contra vocês, tá? Então, vai ser uma guerra que vai refletir no momento da campanha. Então, não façam isso, eu não acho isso bom. Nomeiam alguém que seja da lista, ainda que eu, pessoalmente, seja completamente avesso a essa lista. Mas, naquele momento, não me parecia, para um governo que não está sentado confortavelmente na cadeira, brigar com o Ministério Público não é uma boa tática. E o Bolsonaro achou que ele tinha cacife suficiente para comprar essa briga. Eu E você acha essa briga boa. Eu acho que em algum momento essa briga tinha que ser brigada, tá? Em algum momento. Mas o fato é o seguinte, ele se enfraqueceu e hoje ele tem toda a instituição contra ele e contra o Aras, né? Então, isso significa que ali pode vir alguns petardos inesperados. E acredito mais, se o Supremo Tribunal Federal resolver abrir inquérito contra o Bolsonaro, ele se enfraquece muito. E na hora que for pedir para receber a denúncia contra Bolsonaro à Câmara dos Deputados, dependendo do ambiente, vamos dizer, do ambiente político do país, essa autorização é dada e automaticamente Bolsonaro é afastado do cargo.
tá? Então, o afastamento dessa vez pode vir pelas mãos do judiciário e não pelas mãos... Peraí, vamos lá. Explica de novo isso, Eugênio, isso é muito importante. Como é que pode ser o afastamento? Antes, acho que a Adri quer falar do... Tem um superchat aqui, da End 1146. Como foi possível, Eugênio, em uma república constitucional e democrática, um juiz de primeira instância vazar uma gravação de uma presidenta, a Dilma, e não ir preso? É crime contra a Constituição. E tem também, hoje, a Miriam Leitão disse que o Celso de Mello deve deferir nessa segunda abertura do inquérito que apura os possíveis crimes do Bolsonaro. Aí eu queria entender do Eugênio isso. Como é que é o procedimento nesse caso? Mas antes, Dri, tem uma aniversariante do dia, sabia? Tem aniversariante. Tem um menininho, um afilhadinho deste blogueiro aqui. Então, queria mandar... Eu sei que ele está me vendo, está vendo a gente. Então, um beijo. Um beijo para o Matheus Raia. Beijão para ele. Ministro, com o senhor. Bem, veja só. Existem duas formas de se afastar o presidente. Uma é no processo de impeachment e outra no caso de crime comum. Veja, a Constituição diz com todas as letras que o presidente não pode ser investigado e não pode ser perseguido, cobrado, responsabilizado por fatos alheios ao seu mandato. Ou seja, o que ele aprontou antes, por exemplo, aqueles desaforos que ele fez com a Maria do Rosário e tudo mais, isso, no momento em que ele se torna presidente, não é mais justiciável, mas o prazo prescricional é suspenso, ou seja, não prescreve durante esse período, e quando ele deixar de ser presidente, o processo continua, né? Esse é um. E o outro é os crimes praticados enquanto ele já é presidente. Aí sim, esse, como é que faz? É o Procurador-Geral da República que manda investigar, pede para investigar, o Supremo autoriza a investigação, faz-se a investigação, na hora do Procurador-Geral da República oferecer a denúncia, o Supremo tem que ouvir o Congresso para o efeito de ter autorização para decidir sobre o recebimento da denúncia. E no momento em que a denúncia é recebida pelo Supremo, significa que a instância é instaurada, a ação penal é instaurada, o presidente da República é afastado, tá? Da mesma forma que no processo de impeachment. Tá? Então, existem essas duas possibilidades, ou processo de impeachment ou processo por crime comum, mas o processo tem que se instaurar. Nos dois casos, ele é afastado. Mas depende do Aras, né? Então, esse segundo momento, essa segunda possibilidade é o Aras quem vai oferecer a denúncia. E não tem espaço para isso, né? Olha, agora não, mas vai depender do ambiente político. Veja bem, Aras, ele na verdade, foi para a PGR com o objetivo de, vamos dizer, cuidar da autobiografia dele, da mesma forma que o Moro. Tá? É um autobiografista. Ele gosta de cuidar do seu currículo. Então, o Aras, o sonho de consumo dele é chegar no Supremo Tribunal Federal. Tá? Se ele verificar que esse sonho ele se tornou, vamos dizer, maculatura com o Bolsonaro presidente, ele vai provavelmente investir em que o próximo presidente, isso é, Mourão, né, possa talvez lhe dar essa chance, né? Então, isso tudo é muito relativo. Então, o senhor está me dizendo aí que, no seu cálculo, há espaço para uma traição do Aras ao Bolsonaro. Não se trata de traição. Eu acho que... Traição porque ele foi ousado em disputar a lista. Fiel a Bolsonaro. Né? Desculpa. Eu sempre digo assim, pessoas que escolhem se catapultarem para certos cargos de forma muito ambiciosa não têm fidelidade a ninguém. Você só pode trair alguém a quem você é fiel, né? Então, não tem fidelidade. Quando o Aras foi escolhido, eu adverti isso. Eu disse, olha, ele é fiel nessa constelação, mas ele pode vir a ser o Janot do Bolsonaro. Eu falei isso num artigo que eu escrevi. Ele pode vir a ser o Janot do Bolsonaro. Então, eu não acredito que nessa hora
haja que se falar em fidelidade. Nessa hora ele vai ver o que é, primeiro que ele vai estar sujeito à elevadíssima temperatura interna da instituição, vai estar sujeito a uma elevadíssima temperatura externa, né? Isso tudo seria, vamos dizer, irrelevante para uma pessoa que estaria no cargo com a independência que a Constituição lhe impõe, tá? Diz, estou pouco me lixando de ter um segundo mandato, estou pouco me lixando de ser ministro do Supremo, eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Se é uma pessoa desse tipo, que é exatamente o perfil que a Constituição deseja, não teria problema nenhum, nem temperatura interna, nem temperatura externa. Agora, uma pessoa ambiciosa, ela tem o termômetro ligado o tempo todo, né? Então, isso torna essa pessoa muito mais sujeita a esses solavancos, né? Eu acho que Aras pode perfeitamente, nessa hora, vamos dizer, ceder às pressões internas e externas e fazer aquilo que, vamos dizer, as ruas, eventualmente, venham pedir, né? Eu acredito que o Bolsonaro está numa situação de fragilidade. Ainda não se pode dizer que vai haver o afastamento dele, não. Ele está fazendo o jogo, vamos dizer, que todos fariam no lugar dele. Ele está tentando formar alianças no Congresso para o efeito de, eventualmente, um pedido desse vir à pauta da casa, né? Mas, vamos dizer, a política, como você sabe, é muito dinâmica. O que hoje está acontecendo, amanhã pode ser o contrário. Então, a gente tem que realmente, nesse momento, ser muito atento vamos dizer, ao panorama que está se desfilando diante de nós. Não tem santo nessa história. Ministro, o senhor que conhece bem ali por dentro o Ministério Público, qual a repercussão que pode ter essa saída do Moro para as disputas internas, também do Ministério Público, mas também na Polícia Federal? Se o Bolsonaro perde a Lava Jato por inteiro, o senhor acha? Perde esse grupo que se consolidou aí como um grupo lá, a gente denomina de grupo lavajatista? Olha, a Lava Jato está hibernando, né? Ela está hibernando porque ela não está tendo nenhum tipo de apoio da cúpula da casa, né? Então, me parece, e por razões, algumas delas, bastante palpáveis e claras. O Aras, ele várias vezes já expressou em entrevistas de que houve abusos por parte da Lava Jato, tá? Então, ele tem uma posição crítica que é sólida, né? E não me parece, se eu tivesse no lugar dele, não faria diferente. Realmente, a Lava Jato, para mim, para começar a força-tarefa, eu trataria de revogá-la, simplesmente acabar com essa força-tarefa. Força-tarefa no Ministério Público, juntamente com outros órgãos da administração, para mim é completamente inconstitucional. Então, eu não teria dúvida nenhuma de botar termo nessa força-tarefa. A Lava Jato não pode ter um tamanho maior do que o Ministério Público Federal, né? Então, nisso daí, eu acho que o Aras está certo. Mas o fato é o seguinte, a Lava Jato, ela tem um significado, vamos dizer, meio mitológico dentro da casa, né? Os colegas são majoritariamente lavajatistas, né? Majoritariamente. A casa, isso foi a força, inclusive se viu no segundo mandato do Rodrigo Janot, quando ele se colocou para um segundo mandato, pelos votos que ele recebeu, tá? Ele conseguiu nisso o apoio dos colegas. A Lava Jato, ela tem um peso dentro da casa. A casa está mais para Moro do que para Bolsonaro, né? Isso é importante a gente saber disso. Por quê? Porque, com certeza, em 2018, no primeiro semestre, a casa não apostava as suas fichas em Bolsonaro. A não ser um Ailton Benedito, lá de Goiás, e meia dúzia de maluco aí, da ultradireita dentro da casa, que também existem essas figuras. O resto apostava numa figura como, vamos dizer, uma figura como um candidato do PSDB, né? Conservador. Alckmin, né? Eram esses os candidatos. Mas né, nesse tipo de perfil que era mais interessante para a casa. Mas quando, já no primeiro turno, pelos dados das enquetes, se verificou
que esses nomes não alçariam voo, a turma começou a se aglomerar em torno do nome de Bolsonaro, né? Porque para eles o que não podia acontecer em hipótese nenhuma era o PT voltar, né? Isso dentro da casa é muito claro, muito claro. A casa, isso eu falei quando eu estava lá dentro, inclusive, a casa é essencialmente PT-fóbica, né? Então, isso daí, para todos os efeitos, era não deixar o PT voltar a assumir aquela cadeira. Então, eles se aglomeraram em torno de Bolsonaro, ainda no primeiro turno, quando eles viram, quando eles foram ver os resultados das enquetes, né? E aí, claro, não foi só no segundo turno, no primeiro turno. E aí eu não tenho dúvida também que, nesse momento, também o Moro começou a se mobilizar também em torno de Bolsonaro, quando viram que os outros nomes não chegariam lá, né? Ciro Gomes, para eles, simplesmente não tinha, que era o terceiro colocado, né? Não tinha, vamos dizer, maior impacto dentro da casa. O negócio era a polarização, né? A casa versus PT. Com quem que a casa fica? Quem tem chance de derrotar o PT. E aí, isso daqui que se deu, então. E agora, com o Moro saindo do governo, para eles a coisa fica mais clara. A casa, me parece que é isso que eu falei, ela deu o seu grito de libertação agora, no momento que o Moro sai do governo, as coisas, vamos dizer, eles sabem agora quem eles são, porque antes eles estavam assim, naquela situação, bom, mas a gente apostou as fichas no Bolsonaro, e o Bolsonaro coloca-nos um Aras como Procurador-Geral da República, ou seja, alguém que está aqui para apagar o nosso mito que é Lava Jato, que é tudo isso. Então, essas contradições faziam com que essas pessoas tivessem, vamos dizer, meio barata tonta dentro da casa. Agora, me parece que elas estão mais tranquilas. E isso pode levar, claro, a um embate da casa contra o Bolsonaro agora. Com certeza. Tem várias perguntas aqui, ministro. Tem uma da Helena Sobreira, nossa membra aqui do canal. Lembrando que quem puder pode ser membro aqui do canal da Fórum, fazer parte da comunidade aqui da Fórum. E a Helena pergunta se a saída do Moro e sua construção de herói pela Globo podem ter influência no julgamento da suspeição do Moro, no julgamento do Lula no STF. E também aproveito para perguntar como que o senhor viu essa decisão de marcar um julgamento virtual no caso do ex-presidente Lula pelo STJ? Olha, em relação... Vamos por etapas. Vamos primeiro pegar essa, como o Supremo se posta em relação a Moro. Tá? Quem hoje está com o processo na mão e para a responsabilidade do Bolsonaro, né? E